Bora lá, nesse vídeo eu quero falar com você que está sempre cansada, que você está sempre estressada, que tem uma barriguinha ali que puxa, Dani, nunca sai. Já fiz dieta, já treinei, parece que aquela barriguinha de avental não sai. Então esse vídeo é para você. Separei alguns temas bem interessantes, né? Dos problemas, por exemplo, causas que estão no seu psicológico, causas metabólicas, desequilíbrios hormonais e, obviamente, no final, você vai entender como resolver isso. E talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Estou aqui no YouTube quase todos os dias compartilhando conteúdo com você sobre dieta, treino, toda essa nuance fitness mais voltado para as mulheres. Então, já deixa o seu like de confiança, quem está no canal há mais tempo já sabe, né? Começou o vídeo, já deixa o like. Pô, Dani, lá no final, não gostei do vídeo? Tira o like, não tem problema nenhum. E nesse intervalo de vídeo, daqui até o final, tudo que fizer sentido para você, naquele momento que fizer sentido, considere se inscrever aí, beleza? Vamos lá então, causas metabólicas, né? Então, por exemplo, a anemia em mulheres. A mulher na sua fase fértil, 30% das mulheres podem ser acometidas a anemias, né? Devido ao fluxo menstrual, demais outros problemas que podem estar acontecendo. E é por isso que aí a mulher fica mais cansada, fica mais fadigada, a pele fica às vezes mais ressecada, às vezes ela se arranha com muita facilidade, às vezes a mulher tem muita queda de cabelo, né? Tudo isso está associado a, por exemplo, uma anemia. E aí você fica postergando esse cansaço, postergando esse estresse e poderia ser por uma via metabólica. E uma vez que você começa por uma via metabólica, parece que é uma cascata. Depois disso daqui, já pode ter a deficiência de vitamina B12. Eu não sei onde você mora, mas eu particularmente moro aqui no sul, né? Então do lado de Curitiba. A cidade que eu moro é Araucária. Braço, divisa, assim, com Curitiba. Pode considerar Curitiba, inclusive. Aqui a gente já não tem muito sol e quando tem ainda, curitibano não gosta de tomar, né? Por isso que vitamina D aqui sempre é baixa. Dentre os níveis que eu estou acostumado a receber no consultório, níveis de vitamina D 15, 16, eu mesmo já tive 16, já peguei paciente com menos que isso, sendo que níveis ótimos gira em torno de 40 a 60, né? Níveis ótimos. Bem, e em cima disso nós temos por alergias e intolerâncias. Pô, Dani, o que é isso? Quando você tem uma alergia ou intolerância que você não respeita, você agride a parede intestinal. E uma vez que você agride essa parede intestinal, você não terá uma boa absorção desse intestino. Afinal, como ele está irritado, quando você come, ou ele pode estar constipado, ou ele pode estar em diarreia crônica. Fato é que, por exemplo, 70% da população pode apresentar uma intolerância à lactose, né? Nem sempre é aquela intolerância que vai gerar diarreia, que vai gerar muitos gases, porque às vezes a pessoa até tem uma certa tolerância. Vamos dar um exemplo. É comum o pessoal falar para mim assim, se eu comer queijo eu não passo mal, mas se eu tomar leite, meu Deus, eu vou banheiro na certa. Ou seja, o que dá a entender? Que a pessoa tem uma determinada tolerância a isso. Mas quando ela não respeita essa tolerância à lactose que eu estou falando, por exemplo, automaticamente ela vai estar inflamando o intestino, o que gera uma má absorção. E, por exemplo, o ferro, que nem a gente estava conversando em relação à anemia, ele acontece a absorção lá no seu intestino. E se você pega o ferro dos vegetais, por exemplo, ele já tem uma menor absorção. Aí a pessoa ainda está com o intestino todo inflamado, todo irritado, vai ser menor ainda essa absorção, o que culmina num quadro que a gente fala metabólico, né? E vai cada vez piorando mais. Por isso que eu vejo que as mulheres, às vezes elas são estressadas, elas estão cansadas, mas cara, um exame de sangue já resolve muita coisa, a gente já consegue ver muito bem como ela está e como a gente pode resolver. Outro ponto também é a alergia. Por exemplo, alergia ao glúten. O glúten é uma proteína, né? Que é gliadina e glutenina.
E aí ele vai lá para o seu intestino, fica fermentando também, fica agredindo a parede intestinal, o que atrapalha na absorção. E veja, tem pessoas que também têm uma certa tolerância, que comem e não passa mal, tem outros que comem e realmente tem que cuidar até de contaminação cruzada, que é tipo assim, o mesmo talher que foi usado para fazer alguma coisa com trigo, por exemplo, a pessoa não pode nem comer porque essa contaminação cruzada, não pode usar, né? Essa contaminação cruzada já faz ela passar mal. Isso já é característica de uma alergia, que culmina num intestino, vamos dizer em termos populares, zoado, né? Cara, outra coisa, as pessoas não tomam água, não bebem água, né? Não tem o costume, não tem o hábito, ou às vezes bebe muita água, o que gera uma indução à desidratação. E quando você está desidratado, obviamente você fica mais letárgica, fica mais cansada. Eu acho que esse talvez seja um dos menores dos seus problemas, mas eu estou aqui para mostrar que existe um problema e como a gente pode resolver. Ou às vezes a pessoa toma muito chimarrão, quem é aqui do sul, né? Toma muito chimarrão, aí também pode desidratar, tomar muito chá. Então veja, nós temos um equilíbrio ótimo em consumo de água ou de líquidos como um todo, né? Em média ficaria entre 30 ml por quilo corporal. Para quem faz atividade física mais vigorosa, mais intensa, esse volume automaticamente vai ser maior, mas tem consciente, a pessoa fez um treino mais pesado, ela vai beber mais água. E tudo isso para deixar você cada vez melhor, tirando o seu cansaço, tirando o seu estresse. E daqui a pouco a gente vai conversar na parte de metabólica ali do desequilíbrio hormonal, por que a barriguinha fica resistente para sair quando você está nessa condição. Obviamente, em problemas metabólicos nós temos problemas com tireoide, né, que também é muito comum, desde a pessoa que tem de forma genética, a pessoa que induziu por uma má alimentação e sedentarismo, né? Ou até mesmo aquela pessoa que quer emagrecer, não sei se é o seu caso, mas às vezes a pessoa quer emagrecer, ela faz uma dieta extremamente restrita e nessa de fazer a dieta extremamente restrita, ela acaba induzindo um quadro de hipotiroidismo. Quando ela induz esse quadro de hipotiroidismo, vem a letargia, vem o cansaço, e aí o estresse é consequência, né? Na parte que nós vamos conversar daqui a pouco sobre causas mentais, é muito interessante que aí você vai entender aonde o gatilho que pode estar vindo o seu estresse junto com esse cansaço. Muito baixo carboidrato, também já comentei, então vamos falar um pouquinho sobre das causas mentais, né? Se cobrar demais. Bem, eu atendi uma paciente bem recentemente, inclusive ela veio aqui do YouTube, ela conheceu o canal, ela é da cidade de Curitiba, para vir para Araucária é muito pertinho, que é a minha cidade, aí ela pegou e brotou aí. E aí eu achei muito interessante, e foi por isso que eu escrevi isso, essa causa mental, porque por mais que ela seja nova, ela tem uma carreira longa na sua área de trabalho, e nesse caso, ela se cobrava demais. E obviamente que se cobrando demais, a pessoa não vai dormir direito, vai estar sempre estressada, vai estar sempre cansada. E é interessante por quê? Porque eu vou dar um exemplo meu agora. Eu sempre fui uma pessoa, e até hoje eu me cobro bastante, né? Mas hoje eu meio que tenho consciência da onde eu estou pesando demais a mão e como eu faço para reverter isso. Mas isso eu só consegui em terapia. Né? O quadro da mocinha que a gente está conversando, que eu estou falando aqui, aconteceu a mesma coisa. Ela também teve que passar por terapia para hoje se dar, entre aspas, o luxo de descansar e não se cobrar. Eu vejo que as mulheres se cobram demais. Por exemplo, o próximo tópico aqui é estar sobrecarregada em casa. Então parece, e eu entendo que tem pessoas e pessoas, tem questões socioeconômicas e tudo mais, mas a pessoa já trabalha fora, chega em casa, ainda tem que arrumar a casa, daí não divide a tarefa com o marido ou com as pessoas que moram em casa, acaba sobrecarregando, e é óbvio que vai estar sempre cansado e estressado. E essa pessoa em específico, normalmente é a que tem a barriguinha, mas por quê? Porque às vezes ela prefere cuidar de todo mundo, normalmente as pessoas sobrecarregadas são assim, ela prefere cuidar de todo mundo e ela não cuida dela. Eu acho isso sensacional. Reflita comigo nesse exato momento. Por que existem tantas pessoas tão bem-sucedidas no seu trabalho, na sua carreira, tão bem-sucedidas em cuidar dos outros,
Mas quando o assunto é cuidar de si mesmo, quando é emagrecer, quando é ficar mais fitness, quando é desenvolver a perna, enfim, quando é cuidar de si, ela falha. Isso é um ponto de reflexão e é uma pergunta que eu vou deixar em aberto. Por que quando o assunto é cuidar de você, você deixa de lado? Interessante, né? Vou deixar isso daqui no ar para você pensar um pouquinho. E quando você deixa todo esse quadro, tanto metabólico que nós conversamos, junto com essa parte de causas mentais, vamos dizer assim, psicológicas, pode virar um estresse crônico. E quando nós entramos nessa parte de estresse crônico, parece que o seu sono vai piorando cada vez mais. E de fato, é normal, muito normal, eu pegar tanto nas minhas consultorias online quanto nos pacientes presenciais aqui da minha cidade, pacientes que sofrem com sono. Deixa aqui nos comentários, inclusive, como que é a qualidade do teu sono? Você dorme bem? Quantas horas por noite você dorme? Porque na grande maioria das vezes eu vejo as pessoas reclamando. Eu mesmo tive muito problema com sono pelo meu sono ser leve. E parecia que, como minha cabeça sempre estava acelerada para trabalhar, conforme eu ia para descansar, parecia que eu acordava de novo. Eu ia para descansar, eu acordava de novo. E aí, em mim mesmo, eu fiz uma prescrição de manipulados. Eu vou até achar aqui para passar para vocês. Deixa eu abrir o meu software aqui da paciente. Ó, em mim mesmo, eu estou usando esses manipuladinhos aqui, ó, para o sono. Eu estou usando mulungu, tianina, melissa e valeriana. Claro que as dosagens variam de pessoa para pessoa, e isso eu prescrevo somente dentro da consultoria, mas essa composição aqui de mulungu, tianina, melissa e valeriana, nossa, vocês não fazem ideia, agora eu consigo deitar e dormir. Por quê? Ele não te induz ao sono, mas ele te relaxa. E ao ponto de te relaxar, lembra que eu falei que minha cabeça, quando ela ia para desligar, eu acordava pensando em um problema. Ia para desligar, acordava pensando num problema. Às vezes você tem esse problema nato, Dani, eu preciso, mas não consigo desligar minha mente. Às vezes pode ter um problema que eu passo hoje ainda, estou colocando como exemplo, mas é mais a minha esposa. A gente tem um piazinho pequeno, né, um filho pequeno, 4 anos. Agora ele já dorme muito bem. Mas quem tem filho pequeno sabe que, principalmente nos 3 primeiros meses, a criança às vezes até dorme bem, mas a gente fica preocupado, levanta para ver, principalmente a mãe, né? Eu vejo que o meu cuidado com o meu filho e da minha esposa é completamente diferente. A gente tem proporções e intensidades de cuidado em áreas diferentes e intensidades diferentes. Então ela de noite, meu Deus, quer levantar para ver se o piá tá cobertinho, eu já tenho um outro tipo de proteção e é vice-versa, né? Mas fato é que atrapalha o sono, o que pode culminar num estresse. E olha só que interessante, quando a gente fala dessa relação sono e abdômen, gordura abdominal, é fato que noites mal dormidas você dessensibiliza a sua insulina. Uma vez que você dessensibiliza essa insulina, você tem mais potencial de comer carboidratos, porque você vai ficar com mais fome, você vai querer comer mais carboidratos e, obviamente, não vai ser bem metabolizado, picos glicêmicos ali, gera aumento da deposição de gordura. Olha só que interessante, uma coisa casa com a outra, né? Dado isso, obviamente, quando você está com uma piora de sono, quando você já está nesse estresse crônico, você já vai ter dificuldade de concentração, você pode apresentar dores no corpo, inclusive na psicanálise, eu estou me formando em psicanálise também, além de nutricionista treinador, agora meti o doido que era ser psicanalista, mas é mais para cuidar de vocês, não tem interesse em fazer a terapia no outro, mas ter ferramentas quando alguém me entrega uma emoção no consultório, né? E muitas vezes esse estresse crônico pode se refletir com dores no corpo, ou às vezes a própria irritabilidade, a pessoa de pavio curto. Quando eu vejo uma pessoa de pavio curto, eu já falo assim, cara, o que está acontecendo? Vamos pensar no todo. Normalmente tem um gatilho, e geralmente é um gatilho mais crônico, né? Dificuldade para desligar a mente, tudo isso daqui é tudo fatos, não é? Estou tirando da minha cabeça, são fatos. A pessoa que tem esse cansaço, estresse crônico, vai acontecer isso. E é a própria ansiedade, que é um problemão, né?
E lembra que eu estava falando daquela pessoa que é centralizadora, que ela quer cuidar de tudo? Normalmente pessoas controladoras vão ter problema com ansiedade. Isso é um fato determinado. Pessoa que quer controlar as coisas, nós não podemos controlar nada. E uma vez que você quer controlar tudo, você vai sofrer de ansiedade, você vai ter medo que não dê certo e tudo mais. Eu até recentemente atendi uma paciente e aí ela relatava muita vontade do doce. E nessa da vontade do doce, eu percebi que ela tinha esse quadro de muito querer controlar tudo. Eu mandei ela para minha terapeuta, indiquei ela para terapeuta. Cara, mudou a cabecinha da menina, poucas sessões, e na prescrição eu tinha passado bastante doce, porque ela falou, meu problema é doce, eu trocaria uma dieta inteira somente pelos doces. Bem no fim que ela nem comeu os doces, porque ela conseguiu tratar o controle, conseguiu tratar a ansiedade, o que mudou a dieta, e ela perdeu 8,1 quilos, 8,1, 8,1 quilos em um mês, cara. Isso é absurdo, é resultado do Monjaro, só que a gente fez em consultório, em consultoria. Mas tem que ter a mente aberta, tem que ter a mente aberta para poder se cuidar, né? E aí, beleza, então nós já conversamos sobre as causas mentais, as causas metabólicas, e agora vem o desequilíbrio hormonal, que é por isso que você não consegue melhorar essa questão da redução do percentual de gordura. Todo esse quadro que eu falei, tanto intestinal, metabólico, adjunto aqui os problemas psicológicos, vai fazer com que você já tenha uma inclinação ao comer transtornado. Ou seja, você vai querer comer sempre mais, você vai querer descontar as emoções na comida. E eu sempre gosto de falar assim, que, descontar as emoções na comida, pensar em comida de forma recorrente não é pecado. Pecado é o que você faz com essa informação no seu cérebro. Se você passa muito tempo pensando em comida, está na hora de revisitar os seus pensamentos e entender o que de fato está acontecendo contigo. Mas esse é um dos principais pontos, porque dado isso, a gente entra para o desequilíbrio hormonal. Quando entramos para o desequilíbrio hormonal, por exemplo, o cortisol. Cortisol é um hormônio necessário e excelente. Sem ele, a gente não sobreviveria. Ok. Só que picos dele errado em momentos errados não é interessante, o que gera deposição de acúmulo de gordura abdominal, por exemplo. Inclusive, podemos extravasar. Por quê? Porque ele também está associado a condições inflamatórias crônicas. E em condições inflamatórias crônicas, você começa a ver deposição de gordura intraabdominal, que nada mais é do que a gordura visceral, até mesmo a gordura no fígado, que aí é um problemão. Hoje mesmo eu atendi os 2 pacientes que eu atendi hoje, homem, né? Eu não atendo muitos homens, mas hoje em específico eu atendi 2 homens. Os 2 com uma gordura visceral já bem proeminente, mas o que acontece? Ambos empresários muito estressados. E na mulher também não é diferente, porque afinal a fisiologia é muito parecida, exceto pelo ciclo menstrual. Cortisol na hora errada, ele é um problema, por exemplo, quando você tem uma crise de ansiedade, nada mais é do que um pico de adrenalina e cortisol no momento errado. Vamos dar um exemplo, você está de boa, poderia estar aqui na minha frente e tal, e de repente começa a dar aquela palpitação, o coração começa a bater mais forte, começa a suar frio, começa a respirar mais rápido, nada mais é do que um pico de adrenalina ali naquele momento, e você acha que vai morrer e tudo mais, meu Deus, não estou bem, mas na verdade é só uma crise de ansiedade. Então, cortisol no momento errado não é legal. Cortisol é bom de manhã, na hora que você precisa ter o despertar, enfim, seria mais ou menos para essa linha, né? Sem contar que quando você está nesse contexto, você ainda aumenta o seu desejo pela fome, né? O desejo pela comida, o que não deixa de ser uma inflamação até lá no seu hipotálamo, e de verdade, a pessoa que pensa muito em comida atrapalha até a qualidade de vida dela, né? Nesse quadro, tudo que nós conversamos, a resistência à insulina, que é um grande problema, logo a redução do metabolismo, e aí vem, obviamente, você está cansado, estressado, você vai cair no sedentarismo, o que piora o quadro e o que me leva a um dos próximos pontos aqui, que é o paradoxo do movimento.
Agora nós já entramos em como resolver esse quadro, né? E eu chamo do paradoxo do movimento porque, assim, de fato, pô, Dani, às vezes eu tô cansada, tô estressada e tal. Quem nunca falou, que preguiça de treinar, né? Mas quando você vai treinar, você nunca se arrepende de ir treinar. Né? Já parou para pensar que interessante? Por quê? Porque lá você diminui seu cortisol, lá você aumenta hormônios de bem-estar. Dependendo da intensidade do seu treino, você pode liberar adrenalina, noradrenalina, você pode ir para a intensidade do seu treino, mas a contrarregulação disso te dá uma sensação de prazer e leveza posterior. Mas para isso, é que nem aquele filme Tropa de Elite. Se você quer rir, tem que me fazer rir, né? O paradoxo é, estou parada, então você precisa, de forma espontânea, e talvez até mesmo, nesse caso, se cobrar, vá fazer uma atividade física. Porque só de você caminhar, por vezes, só de você caminhar, você já vai ter uma boa melhora. Uma boa melhora. E aí já vai, pelo próprio condicionamento físico, melhorando esse estado de cansaço e de estresse. Entende? Logo, você vai precisar melhorar a sua alimentação. Agora a gente já está falando em como resolver esse quadro, tá? Você vai precisar de ter uma boa alimentação. Eu sempre falo que a melhor dieta é aquela que é feita para você. Por isso que dentro da minha consultoria online é tudo 100% personalizado para o meu paciente. Tanto a dieta, quanto o treinamento, acompanhamento semanal. E assim, eu não consigo terceirizar essa mão de obra. Eu gosto de eu fazer tudo, né? Eu prefiro ter um número X de pacientes, um número X de consultoria online, e daqui a pouco eu tenho certeza que isso vai acontecer, não vai demorar muito para eu ter que aumentar os valores para poder manter o número de alunos, mas a demanda está muito alta. Mas eu faço tudo com muito carinho e muito amor, e a melhor dieta é aquela que é feita para você. Não tenha dúvidas. Não adianta pegar a dieta do amiguinho, não adianta eu vir aqui te dar a melhor dieta. Meu Deus, faça a dieta mediterrânea. A dieta de vários chás para ficar calmo. Não, cara. Na verdade, a dieta é aquela que você consegue seguir. Ela é muito mais simples do que você imagina. É vocês que complicam a dieta. Seguir dieta, para mim é estranho não estar de dieta. E olha que eu não faço muita firula, não. E eu adoro um bolo, adoro uma pizza. Sou atleta de vários esportes, inclusive, mas consigo comer muito bem. E acredite, não é algo exclusivo do Dani, não é algo exclusivo do Nutri. Aprender a comer e ficar feliz com o que a gente está fazendo, aprender a se concentrar na comida. Comida é para ser boa, não é para ser difícil. Dieta não é para ser restrita. Aprenda isso, que acho que isso vai salvar sua cabeça. Se pudesse, copie isso, escreva aqui nos comentários. Dieta não é passar fome. Se você for fazer dieta para passar fome, vai dar ruim. Então a dieta ela tem que ser leve, tem que ser flexível e ajustada para você. Mas se eu pudesse te dar uma linha de raciocínio nesse caso, a proteína sempre vem primeiro. E se necessário for, você deve suplementar. A grande maioria das mulheres não consegue comer, elas não gostam de carne, não gostam de ovo, tem menos aptidão para isso. Acaba que se pudesse passar, passaria. Aí minimamente tem que suplementar. Eu vou deixar anexado nesse vídeo aqui alguns suplementos aí que é da Growth. A Growth é uma parceira do canal, uma parceira minha aqui, e é a melhor empresa disparada de suplementação, no melhor custo-benefício, porque você compra direto da fábrica, então vou deixar o link aqui para você. Mas a dieta vem, a proteína vem primeiro, beleza, Dani, garantindo. Meu pratinho de arroz, meu pratinho do almoço. Come primeiro minha proteína, depois você vem para os vegetais. Aí então você vem para os carboidratos. Quando a pessoa já é atleta, já está no nível mais avançado, aí a gente muda um pouquinho isso porque eu preciso de mais carboidratos para colocar no treinamento. Mas a grande maioria, a proteína vai vir primeiro. E confia em mim, a ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. E priorize dormir melhor. Ó, presta atenção, isso aqui é um autocuidado para você. Tô com uma baita de uma espinha aqui, ó, misericórdia, cara. Mas enfim, só porque eu vi aqui na câmerazinha, né? Priorize dormir melhor, tá? Ah, Dani, eu tenho filho pequeno, putz, não consigo descansar. Venha para a consultoria online. Na consultoria online você me avisa isso, tem uma anamnese lá que eu pergunto sobre isso especificamente. Na anamnese tem todas as perguntas que eu considero relevante para a pessoa ter resultado, que as coisas que eu preciso saber a gente é bem assertivo. Mas nessa parte
pô, não tá dormindo bem, com certeza eu vou prescrever um manipulado, não importa onde você esteja. Eu mesmo tenho pacientes que tá lá no Japão e eu prescrevo manipulado para lá também, né? Beber mais água, obviamente nós conversamos sobre isso, e beleza, último ponto, se o cansaço já passou do ponto e agora já está batendo na sua autoestima, se esse estresse já está atrapalhando suas relações interpessoais, eu te recomendo fortemente a você procurar uma psicóloga. Para a gente fechar o vídeo aqui, vai na psicóloga, se cuide, se esse for o seu caso, e se você quer que eu monte a sua dieta, que eu acompanhe você, né, que eu monte seu treinamento, acompanhe você semanalmente, fazendo com que você tenha mais aderência no seu plano alimentar, para você nunca mais desistir do plano da dieta e do treino, eu vou deixar o link da consultoria, que é o primeiro link da descrição aqui. Você clica lá, vai falar com a Paty é minha assistente e minha esposa, uma querida. Você manda lá, pô, como é que funciona? Ela te explica tudo certinho, vai ser um prazer ter você no meu time, tá bom? Se você quer saber mais sobre dieta, treino e esse mundo fitness, te recomendo clicar nesse vídeo aqui, eu te vejo lá em poucos segundos. Tchau!